Olá, eu sou o Manolo Lorenzetti e eu tenho quase 50 anos e já vivi muito perrengue nessa vida. Mas eu agradeço a cada um desses perrengues, a cada uma dessas dificuldades, porque em cada uma delas eu aprendi alguma coisa. Então hoje eu quero falar um pouco sobre a liquidez, né? A liquidez que o mundo tem demonstrado nos últimos tempos, nos últimos dias, e a efemeridade, né, que a gente tem hoje nos bens, principalmente nos chamados bens duráveis e bens de consumo. É interessante ver como as coisas estão durando menos do que há tempos atrás. Tem até uma história que eu quero contar para vocês para ilustrar esse fato. Bom, então eu vou começar a minha história como um bom contador de histórias. Era uma vez, né? Era uma vez um garoto, um rapaz, que já tinha seus 20 e poucos anos, e ele estava querendo sair da casa dos pais, morava com os pais ainda, e ele queria muito sair da casa dos pais, e por isso ele tentou, de alguma maneira, adquirir uma renda, né? E no tempo que isso aconteceu, no tempo que essa ideia chegou na cabeça dele, ele descobriu o marketing digital. Né? O marketing digital estava no começo, ele se empenhou, foi atrás, estudou, aprendeu e começou a empreender no marketing digital. Muito legal, né? Ele pegou isso no começo, acabou tendo uma renda ótima, e em pouco tempo ele tinha juntado dinheiro suficiente para viver sozinho, né? Não só juntado dinheiro suficiente, como tinha também renda suficiente para viver sozinho, viver fora da casa dos pais. E aí foi exatamente isso que ele fez. Ele ganhava muito bem, ele escolheu um ótimo apartamento num bairro nobre da sua cidade, se mudou para aquele apartamento e começou a viver a sua própria vida, né? Ser responsável pelo seu próprio sustento, pelo sustento do seu lar, e assim ele começou ele continuou a manter a sua vida sempre com as melhores, sempre com os melhores equipamentos, o melhor celular, o melhor carro, o melhor ar-condicionado, o melhor, enfim, os melhores eletrodomésticos, tudo que tinha de bom, né? E aí, volta e meia, ele me falava: pô, cara, você viu aquela bicicleta nova que lançaram? Pô, é o preço de um carro zero, mas, cara, eu preciso comprar aquela bicicleta, ela tem freio a disco, tem freio hidráulico, tem câmbio automático e, pô, é toda de fibra de carbono, é um espetáculo, eu preciso comprar, eu comprei a bicicleta. Né? Pouco tempo depois ele me dizia: pô, você viu, cara, lançaram o celular novo e tal, pô, comprei o celular novo, cara, espetáculo, o celular, pô, mas não é o celular mais caro do mundo? Ai, cara, é o celular mais caro do mundo, mas, pô, dane-se, eu tô ganhando dinheiro, tô podendo, comprei, né? Aí um dia ele chegou pra mim e falou: cara, troquei de carro de novo. Eu falei: pô, mas 3 vezes em 2 anos, mano. É, cara, porra, troquei de carro, os caras não param de lançar carro novo, tem sempre uma tecnologia nova, é ABS, é SD, é controle de tração, pô, o carro não desce na ladeira, o carro é um espetáculo, é híbrido, é elétrico, é isso, é aquilo, sempre tem uma coisa nova e eu tenho que estar na crista da onda. Legal. Aí até que um belo dia ele começou a ver que, porra, mano, a coisa tá ficando complicada. Né? O Brasil, pô, não tá tão legal, né? O mundo inteiro não tá tão legal. Aquilo que eu ganhava com o marketing já não é a mesma coisa, eu estou tendo que trabalhar muito mais. Mas ele não desistiu, não. Continuou trabalhando, trabalha o dobro, o triplo, não tem folga. Vamos embora, vamos conseguir mais cliente. Ele conseguiu mais cliente, ele conseguiu mais dinheiro. E o negócio é que ele conseguiu vencer na vida. Ele estava ele estava no topo. As melhores calças, os melhores calçados, as melhores camisas, os melhores equipamentos, o melhor carro, o melhor celular, os melhores eletrodomésticos, a casa dele toda bem decorada. Só que a conta bancária dele estava sempre
no vermelho. Né? Para manter esse estilo de vida, ele estava vendo que, poxa, né, eu estou sempre desvestindo um santo para vestir outro. Eu tenho 3, 4 cartões de crédito, 2 deles estão com o limite enterrado no rotativo, os outros 2 eu já renegociei, fiz um empréstimo para pagar os cartões, porque aí eu faço, eu pago menos juro pagando o juro do empréstimo ao invés do juro do rotativo do cartão, ou do parcelamento do cartão, e assim por diante. Então ele começou a ficar bom em finanças também, sabia, né, qual era a maior taxa de juros, qual era a menor taxa de juros, o que ele podia, como que ele podia fazer para conseguir um empréstimo para pagar as dívidas dele, pagar menos juros, e ele estava indo muito bem. Na cabeça dele estava tudo ótimo, né, tudo maravilhoso. Claro, ele vivia uma vida financiada, ele não tinha um apartamento próprio, ele mudou para um apartamento alugado, ele tinha um carro que era financiado, né, e ele, toda vez que trocava de carro, ainda não tinha quitado o financiamento anterior, ele dava um jeito de conseguir um empréstimo, entregava o carro como parte de pagamento, quitava aquele empréstimo anterior, né, aquele financiamento anterior, e comprava um carro novo financiado também. Então ele se orgulhava de dizer que o carro não desvalorizava na mão dele, porque ele sempre se mantinha com o carro mais atualizado possível, então o valor de mercado do carro dele sempre era muito bom. Da mesma forma, os seus telefones, né? Ele estava sempre com o último telefone, então a loja aceitava o telefone anterior dele na compra do novo, pagava muito bem. Tudo bem que ele acabava dividindo isso em 12 vezes e em menos de 12 meses ele acabava trocando de telefone de novo, o que fazia ele perder algum dinheirinho ali, mas tá tudo certo, né? Ele dava o jeito dele, estava sempre bem apresentado e muito bem amparado em questão de tecnologia, né? Não só de tecnologia, mas, né, as melhores roupas, as melhores companhias e assim por diante. Mas um belo dia chegou uma ligação para ele, inesperada, e ele ficou bastante triste com isso. Foi o dia que ligaram para ele para avisar que o avô dele tinha falecido. O avô, com quem ele conviveu durante muito tempo, a sua infância foi muito próxima do seu avô, durante toda a sua juventude também ele foi muito próximo do avô, mas agora, há alguns anos já, ele não tinha contato com o avô. Não que ele tivesse brigado ou tivesse alguma desavença com o avô, mas por conta do trabalho, né, muito trabalho, viagens, e enfim, não tinha folgas, não tinha tempo realmente de manter contato com o avô, com os pais, né? Ele tinha os seus amigos, então o pouco tempo livre que ele tinha, ele saía com os amigos, ia para uma balada, ia para uma festa, alguma coisa assim, era o que ele fazia para se divertir, e não sobrava tempo para ver o avô, para visitar o avô, ir até a casa do avô visitá-lo e tudo mais. O avô já tinha uma idade bastante avançada, também não ficava saracoteando por aí, né? Assim como o pai dele também, um cara já bastante maduro e não ficava saindo muito, né? Os seus pais tentavam visitá-lo, mas ele nunca estava em casa, ou quando estava em casa, já que trabalhava de casa, acabava não podendo atender direito os pais e tal, então não tinha muito contato mais com a família. E um belo dia, um dos recados que ele recebeu foi do seu pai avisando da morte do seu avô. O falecimento do seu avô bateu fundo nele e ele pensou, puxa, né, o meu avô que ajudou a me criar, que me deu tanta educação, que me deu tantos princípios, me ensinou tanta coisa na vida, e eu, nos últimos anos, não tive tempo para estar presente na vida dele, e agora ele faleceu e eu nunca mais vou estar presente na vida dele, e nem ele na minha. E aí ligou para o pai, já que ele não tinha atendido a ligação anterior, né? Ele ouviu somente o recado que o pai deixou para ele, e essa mensagem fez com que ele ligasse para o pai
e conversasse longamente com o pai dele. E aí, nessa conversa, ele descobriu que o avô tinha deixado toda a herança para ele, e não para o seu pai. O avô tinha deixado a casa em que ele morava, o carro que ele dirigia e todos os seus bens para ele. E só que tinha uma condição nessa herança, né? A condição era que ele não podia vender os bens recebidos como herança. Ele podia usar à vontade esses bens, ele podia morar na casa onde o seu avô morava, ele podia usar o carro que seu avô usava, dirigia, mas ele não podia vender a casa, ele não podia vender o carro. E, bom, ele achou interessante, poxa, eu tenho uma herança, eu vou, né, enfim, dar uma olhada no que o meu avô deixou para mim. Então ele passou na casa do avô, pôs a chave na porta, abriu, e aquilo trouxe para ele uma série de lembranças, né? Quando ele abriu aquela porta e entrou na casa do avô, ele lembrou de toda a sua infância, daqueles, né, todos aqueles móveis, ainda eram os mesmos de quando ele era criança. Claro, né, móveis datados, móveis com aquela cara de 3, 4 décadas atrás, mas todos em perfeito estado, todos funcionais, né? Enfim, os eletrodomésticos muito ultrapassados, um fogão de 4 bocas, uma geladeira com um pinguim em cima, né? E enfim, mas tudo funcionando, né? Todos os eletrodomésticos funcionando direitinho. Foi até a garagem, lá estava o carro do seu velho vô, e o carro, um carro, né, hoje tido como simples, também um carro com quase 40 anos de idade, um carro que não tinha freio ABS, não tinha airbag, não tinha EBS, não tinha, enfim, aquela montoeira de siglas que a gente tem hoje, né? Não tinha direção hidráulica, não, era um carro de luxo, de época, de 40 anos atrás, mas sem essa tecnologia toda que a gente tem hoje. É um carro simplesmente a gasolina, né? Não aceita bicombustível, não é flex, não é nada disso, é simplesmente um carro. Era um carro de luxo, tá? Era um carro de luxo, mas com 40 anos de idade, quer dizer que mesmo sendo um carro de luxo, não tem nada da tecnologia embarcada que nós temos hoje em dia nos carros. E muito bem, ele olhou tudo aquilo, né, e poxa, aquilo bateu uma nostalgia nele, ele acabou lembrando dos domingos à tarde, em que o avô dele pegava suas cadeiras de praia, colocava na frente de casa, na varanda, ele e a sua avó, né, o avô e a esposa, ficavam sentados, contemplando, fazendo absolutamente nada nas tardes de domingo, simplesmente olhando a vida, né, olhando a grama, olhando o movimento da rua, olhando, e em silêncio ficavam os dois sentados ali, a avó no máximo fazendo o seu crochêzinho, e o vô simplesmente sentado em silêncio, contemplando. E ele nunca entendeu qual é a graça, né, de ficar sentado fazendo absolutamente nada, literalmente sentar e fazer nada num domingo à tarde, né, sendo que tanta coisa existe nesse mundo que pode ser feita. Eu vou sentar e ficar contemplando. Ele não entende, né, ele não entendia e não entende ainda qual o motivo e qual a graça que isso pode ter. Pois bem, saindo da casa do avô, ele voltou para casa e ficou pensando, poxa, eu não quero morar nessa casa. Não é o bairro que eu quero, não, a casa não tem nenhum luxo, a casa não tem nenhum, né, não tem nenhum conforto moderno. Pô, eu vou ter que pensar em redecorar tudo, mas o meu avô não queria que eu fizesse isso. Eu vou fechar essa casa e vou deixar fechada. Foi o que ele fez. Ele fechou a casa e foi-se embora. Mas aquela sementinha ficou plantada,
né? Aquela sementinha da lembrança da vida do avô ficou plantada na sua mente. E ele ficou pensando assim, poxa, o meu avô era um cara que vivia simples, né? Não ficava trocando de carro, não ficava trocando de móveis, não ficava trocando os eletrodomésticos. Os eletrodomésticos que ele tinha eram eletrodomésticos realmente duráveis, tanto que tem 30, 40 anos, o carro dele tem 30, 40 anos, e tá lá com a manutenção em dia, funcionando, tudo certo. E eu no máximo a cada ano, troco todos os meus aparatos, né? Lançaram um ar-condicionado novo que escuta a minha voz, eu falo para ele que eu quero mais quente ou mais frio, e o ar-condicionado me atende, eu vou lá e compro. Né? E o ar-condicionado antigo? O ar-condicionado antigo não serve mais, porque já saiu um ar-condicionado novo. O meu fogão, meu fogão não liga na internet. Como assim que o meu fogão não liga na internet? Eu preciso de um fogão que liga na internet. Vou lá comprar um fogão que liga na internet. E o fogão antigo? O fogão antigo é antigo, já não serve mais, já não presta mais. E assim por diante é com tudo que a gente tem hoje, né? Tudo é muito líquido, tudo é muito descartável. Essa é que é a verdade. Tudo que a gente tem hoje é descartável. É verdade, a gente não leva nada pro túmulo. O avô dele faleceu e não levou nada do que ele tinha, embora fossem coisas extremamente duráveis. Então, né, que diferença faz? Bom, que diferença faz? A diferença está na saúde financeira. Né? O avô dele não deixou muito dinheiro para ele, mas não deixou nenhuma dívida, nem para ele, nem para o pai, nem para ninguém. Tinha uma pequena poupança, sim, suficiente para pagar os seus custos médicos, os seus custos, enfim, seus custos de vida, né, que os custos de vida de uma pessoa com idade mais avançada são bastante altos, a gente sabe disso. E o avô dele não devia, tinha uma pequena monta na poupança, que era o suficiente para ele sobreviver, recebia sua aposentadoria, recebia os seus proventos, e, enfim, vivia simples, e não devia nada para ninguém, e não precisava mostrar nada para ninguém. E isso ficou martelando na cabeça dele. Poxa, o meu avô vivia simples e não precisava mostrar nada para ninguém. Já eu, né, a conclusão a que ele chegou foi que já eu compro o que não quero para mostrar para quem não gosta de mim que eu sou uma pessoa diferente do que eu realmente sou. E ainda por cima me endivido no processo. Isso ficou martelando na cabeça dele. Então, o que eu digo para vocês é o seguinte: talvez seja a hora de você pensar na hora de comprar um novo produto, né? Seja a hora de você, antes de comprar, pensar um pouco. Hesitar é bom, né? Hesitar é bom. Quem não hesita, quem nunca hesita, muito faz besteira. Quem muito hesita, nunca faz besteira. Então, né, é sempre importante fazer algumas perguntas a si mesmo quando a gente vai comprar algum objeto. Eu realmente preciso desse objeto? Ou eu quero somente esse objeto? Eu posso pagar por esse objeto? Ou eu vou ter que financiar esse objeto? Eu estou comprando um objeto ou eu estou adquirindo uma dívida? E aí, a gente pensando desta forma, a nossa saúde financeira agradece, né? Então, o consumismo exagerado que vem sendo pregado hoje talvez não seja a melhor forma de viver, pelo menos não do ponto de vista de saúde financeira. Eu queria só contar essa história para vocês, não é a minha história, mas é uma história que eu achei muito interessante. Eu vou deixar isso no ar para a gente refletir. Eu estou refletindo bastante sobre esses assuntos e queria compartilhar isso com vocês. Se você ficou até aqui, você é herói. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.